Estamos de volta. Vem pra cá que a gente continua falando sobre a culpa por aqui, mas agora a gente vai ver um exemplo. Eu quero trazer a história da Jaqueline, que teve que lidar com esse sentimento, e a gente vai ver como isso aconteceu. Culpa é um sentimento que vamos sentir em alguma fase da vida. Algumas passam rápido, outras demoram anos para serem superadas. A culpa geralmente aparece dentro de uma relação que desenvolvemos com alguém que amamos muito. E hoje vamos conhecer a história de uma filha que durante muitos anos carregou uma culpa em relação à mãe. A gente tinha uma relação muito próxima, né? Eu saí de casa com 20 anos, mas fiquei 1 ano e meio só morando aqui em Jacareí mesmo, mas um pouco mais distante da casa dela. Mas logo eu voltei para o mesmo bairro e a gente se via todos os dias, literalmente todos os dias. E os nossos domingos eram juntas, porque o meu marido sempre trabalhou dia de domingo e o meu pai também sempre trabalhou dia de domingo. Então eu acordava e já ia para casa dela com a Gabi pequenininha. Desde pequenininha, né? Eu já ia para casa dela e ali a gente tomava café, a gente preparava almoço, descansava à tarde, aí fazia alguma coisa pro café da tarde, eu só saía de lá depois que eu jantava. Sempre foi assim. A relação das duas era tão próxima que elas fizeram uma viagem apenas de mãe e filha, e esse momento estreitou ainda mais os laços das duas. Nós fomos para Angra, nós ficamos 3 dias, só eu e ela, no mesmo quarto, fazendo tudo junto, né? Desde o café da manhã até a hora de dormir. Foi o momento que a gente ficou mais juntas. Muita coisa a gente conversou que a gente não conversaria, talvez dentro de casa, né? E a gente fez vários passeios juntas, as refeições, então foi tudo muito diferente do que a gente estava acostumado ali com a rotina do dia a dia, né? Porque daí eu não tinha minha filha ali comigo, né? Meu pai, meus irmãos, era só nós duas. Foi um momento só mãe e filha mesmo. Tudo ia bem na relação, mas algo inesperado aconteceu e as coisas mudaram de direção. A minha mãe, ela teve uma morte muito, foi rápida, um diagnóstico errado, né? Um erro médico. Ela começou a se sentir mal numa terça-feira e na ocasião a gente estava com um surto de dengue, muito parecido com o que a gente viveu esse ano. E o primeiro diagnóstico que ela teve, o único diagnóstico que ela teve foi de dengue. E a gente, foram terça, quarta, que todos os dias a gente foi ao médico. A gente ia ao médico 2 vezes. Ela ia, colhia o sangue, né, para esperar ali resultado de plaqueta, essas coisas. E a gente retornava à tarde para ver esse resultado. E foi de terça a domingo, né? E no domingo ela veio falecer. E eu fiquei com ela todos esses dias. Eu ficava até o momento que meu pai chegava do trabalho. E depois, no domingo, quando a gente recebeu a notícia do falecimento, umas 5h10, 5h15 mais ou menos, eu comecei a pensar em tudo que eu tinha vivido com ela nesses dias. E foi aonde a culpa veio, assim, porque o que eu não prestei atenção? E se ontem eu tivesse levado ela no hospital, sabe? Se ontem, a hora que eu vi que ela não estava tão bem, eu tivesse corrido com ela. Foi aí que a culpa começou a vir. Porque eu sempre achei, desde do que aconteceu, que eu podia ter feito mais. Que eu teria que ter prestado mais atenção, sabe? E embora o diagnóstico dela foi dado por 7 médicos diferentes. Então eu achava que eu poderia ter feito muito mais. Que no sábado, por exemplo, se eu tivesse prestado um pouquinho mais de atenção na respiração dela e tivesse levado ela para o hospital, na minha cabeça eu acho que ela poderia estar viva. A mãe de Jaqueline havia recebido o diagnóstico de dengue por 7 médicos diferentes. Porém, 1 mês depois, Jaqueline descobriu que, na verdade, sua mãe havia falecido devido à leptospirose. E ao invés do sentimento de culpa melhorar, ele piorou, afetando não apenas Jaqueline, mas também as pessoas ao seu redor. Então, esse sentimento de culpa, principalmente depois que a gente teve o diagnóstico verdadeiro, né, da situação, me levou para uma depressão muito profunda. Uma depressão, assim, eu acho que eu cheguei no mais fundo de um poço. Foi porque eu não aceitava, né? Eu não aceitava que eu não conseguia ajudar. Eu não aceitava que eu não tinha prestado atenção. Eu não aceitava que eu não percebi que a respiração dela estava diferente naquele sábado à noite, que foi o último sábado dela. E
E isso me fez chegar realmente no fundo do poço. A minha depressão ela foi muito profunda. Eu tive 2 episódios de tentativa de suicídio depois disso. Que eu acho que nesse momento eu fiquei muito presa à culpa, muito presa a tudo que aconteceu, e eu acabei não prestando atenção ao meu redor. E a Gabriele também estava em depressão, e eu não consegui perceber. E aí eu me senti mais culpada, porque a Gabriele sempre foi uma boa aluna, né? Uma aluna ali na média, a gente pode dizer, mas que nunca deu trabalho na escola. E nas últimas reuniões sempre vinha aquela reclamação, uma reclamação que não era normal. Foi quando eu fui tentar conversar com ela, né? E aí eu fui descobrir que a minha filha também estava em depressão. E foi onde ela também precisou de uma ajuda, né, profissional. Ela também precisou passar por um psiquiatra, ela também precisou de cuidados. Aí eu tive 2 culpas, né? A culpa do que aconteceu com a minha mãe e a culpa maior ainda de não estar prestando atenção na minha filha. Naquele momento eu estava prestando mais atenção em mim e não ver que a minha filha estava do meu lado sofrendo tanto quanto eu. Após períodos difíceis e desafiadores, Jaqueline está bem melhor. Hoje ela desfruta de uma relação linda com a filha e busca forças em Deus para continuar seguindo em frente. O que eu entendi é que eu preciso trabalhar essa minha ansiedade, essa minha depressão. Então hoje o exercício físico para mim é fundamental, né? Minha rotina, né, de exercício de pelo menos 1h30, 6 dias da semana. E muita comunhão com Deus mesmo. Acho que eu tive que abrir meu coração para Ele e deixar Ele falar o meu coração, né? Eu vou viver com esse sentimento, mas ele já não é tão intenso, né, quanto lá atrás, quando eu achava que realmente eu tinha que ter feito alguma coisa. Hoje não. Hoje ele já não é um sentimento que vem na minha mente ou vem todos os dias mais. É uma vez ou outra que eu acabo me pegando, lembrando dessa história. Mas antes não, antes era uma coisa que era diária, né? Praticamente 24 horas do meu dia eu só pensava nisso. Hoje não, hoje é uma coisa mais tranquila. Necessário a gente ver essa história para entender que nós todos vamos enfrentar as dificuldades da nossa vida, mas a gente pode e deve passar por esse caminho de conhecer, nomear, né, gente? Eu acho que é importante a gente entender que às vezes os nossos problemas, as nossas tristezas têm uma causa um pouco mais profunda e este programa está sendo realmente muito importante aqui para muitas pessoas nos assistindo. Eu acho que é importante a gente retomar algumas vezes porque a culpa pode acabar com a vida de alguém. Quantas pessoas não devem passar por situações semelhantes? E foi um caso bem ilustrativo de coisas que a gente conversou aqui. Felizmente ela foi procurar ajuda em recursos que foram úteis. No caso ela mencionou ali recursos com profissionais, psiquiatra, provavelmente terapia também, e também na força religiosa que ela tinha. Então isso a ajudou, ela menciona ali no final, a entender que de fato não era uma responsabilidade dela, ela não era culpada por aquilo. E veja, é um processo difícil da pessoa chegar a isso, porque ela tinha uma convicção de que se ela tivesse feito alguma coisa que dependia dela. Então houve ali um processo tanto espiritual, que ela acabou tendo uma compreensão diferente das coisas, como profissional que ajudaram para que ela pudesse equilibrar os pensamentos novamente. Muito bom. Olha, a gente está aqui falando desse assunto e eu estou pensando que realmente a Novo Tempo tem trazido conteúdo que pode te ajudar a viver melhor. Porque a esperança, ela ajuda a gente a lidar com as adversidades da vida, não é mesmo? Você sabe que a gente existe aqui para levar a mensagem de esperança de Jesus para muita gente. E eu vou fazer uma pausa aqui nessa nossa conversa, porque ao longo desse mês você tem ouvido a gente falar aqui sobre como nós estamos nessa empreitada de levar a mensagem de esperança lá para o pessoal da Amazônia Legal. É muita gente que vai ter a oportunidade de ouvir, de ver programas como esse, de entender, de chegar a conclusões ali, mas o Espírito Santo continua trabalhando. Nós estamos nessa campanha aqui para as concessões da transmissão do sinal da Rádio Novo Tempo para 9 cidades da Amazônia e são mais de 1 milhão de pessoas que podem ser alcançadas por esse sinal e podem ter as suas vidas transformadas. Então, vamos nos unir? Nós precisamos comprar e instalar esses equipamentos da rádio lá para que ela comece a funcionar.
E você pode ser parte disso, se juntando ao Exército da Esperança. Você pode fazer agora mesmo a sua doação pelo Pix, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Você vai abrir o aplicativo aí do seu banco, vai na aba Pix, digita o e-mail e qualquer valor é bem-vindo, porque juntos a gente vai construindo esse todo necessário para que essas rádios façam a diferença nesta comunidade, tá? Você precisa mandar o seu comprovante, o comprovante da sua doação aqui para o nosso Pix, para o nosso WhatsApp, que é 12981766630, e todo mundo que contribuir vai ganhar, olha, esse botão lindo aqui, esse botão em agradecimento pela sua participação, tá bom? Lindo, né? Ó, pode ser seu. Então, corre, vai fazer a sua doação e que Deus te abençoe, porque você está fazendo diferença na vida de muitas pessoas ao fazer parte desta missão. Sou Anjos, sou o Novo Tempo. A gente vai desse jeito aqui ao longo do mês, nos unindo para levar a esperança através da Novo Tempo. Bora para o intervalo. A gente vai fazer um curto intervalo. Na volta você acompanha o Dr. César e o Dr. Alberto falando um pouquinho sobre as questões que vocês nos mandaram pelas redes sociais. Até já!